meus queridos, eu sou o professor Carlos Esbrobo e nessa aula nós vamos resolver a primeira parte da prova da Universidade Católica de Brasília, a prova de Medicina, segundo de 2017. Como que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar sim, ali pegar as questões, resolver, mas também trabalhar os conteúdos relevantes. Então vem comigo, vamos lá. Primeira questão, questão de número 13. Os lírios d'água são flores que podem ser encontrados em águas calmas. Considere que um lírio d'água foi plantado em um lago artificial e que seu caule cresceu perpendicularmente ao plano que representa o fundo do lago. No momento em que a flor estava a 10 centímetros acima da superfície da água, o caule quebrou-se no ponto que emergia do fundo do lago, como mostra a figura 2. E a flor tocou o espelho d'água a 20 centímetros do lugar onde o caule anterior emergia da água. Nessas condições, qual é a profundidade do lago? Então vamos lá. Nós vamos aí fixar o nosso olhar na figura 2. Então está aqui a figura 2, tudo bem? E o que nós vamos usar? Nós vamos usar esse triângulo bem aqui, que é um triângulo que é um triângulo retângulo. Isso mesmo, é um triângulo retângulo, né? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, é 20, né? Se eu disser que aqui é x, como daqui até lá em cima é raio, então isso aqui vai ser x mais 10. E aí o que você vai fazer? Você vai aplicar o famoso teorema de Pitágoras aqui, ó. Quem é a hipotenusa? X mais 10 ao quadrado, então quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então vamos desenvolver esse x mais 10 ao quadrado. Quando eu tenho lá, ó, esse produto notável, a mais b ao quadrado. Quem é o a mais b ao quadrado? É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então vai ficar, ó, x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes 10, então 20x, mais 10 ao quadrado, que é 100. O nosso azinho seria o x e o nosso bzinho seria o 10, beleza? Isso é igual a x ao quadrado, mais quanto que é 20 ao quadrado? 400. Observe que aqui e lá nós temos o x ao quadrado, então corta. Então vai ficar 20x. Esse 100 está positivo, passa negativo, então igual a 300. Então quer dizer que o nosso x é igual a 300 dividido por 20. E o nosso 300 dividido por 20 é igual a 15 centímetros. Isso quer dizer que a nossa alternativa correta é a letra E de eu vou passar, olelê, olalá. Olha só, meus queridos, se você bem observar, esse aqui, ó, 20, aqui, ó, é 25 e aqui é 15. Isso é um triângulo pitagórico muito famoso, né? Então, qual é o conteúdo relevante aí? Teorema de Pitágoras, né? Aqui você tem um triângulo retângulo. Se eu chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C, nós usamos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? E aí o que eu tenho que relembrar? Aqui e aqui o perímetro. Essa família de triângulos muito importante, ó, 3, 4, 5, perímetro 12. Se eu dobrar, ó, 6, 8, 10. Ainda continua um triângulo pitagórico de perímetro 24. Se eu triplicar, ó, 9, 12, 15, né? Perímetro aqui, 36. Se eu quadruplicar, 12, 16,
20. Perímetro aqui, 48. Se eu quintuplicar, 15, 20, 25, que é o caso, né? E aqui, 60. E aí, para finalizar, ó, se eu multiplicar por K, vai ficar 3K, 4K, 5K e aqui é 12K. Além disso, meus queridos, esse triângulo aparece demais e eles são semelhantes entre si, são triângulos semelhantes. E além disso, são os únicos triângulos pitagóricos que têm lados inteiros em progressão aritmética, tá? Isso aí faz toda a diferença. Vamos ver aí alguns exemplos. Olha a nossa próxima questão. O valor do raio da circunferência da figura é, meus queridos, vai ser muito parecido, olha só. Que é raio, né? Esse pedacinho é 5, então aqui é raio menos 5. Aplicando Pitágoras, vai ficar r ao quadrado é igual a r menos 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então vai ficar, ó, r ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. R ao quadrado vai embora, 10R é igual a 125. Quer dizer que R vai ser igual a 12,5. Alternativa correta, letra C. De C vai passar, olelê, olalá. Próxima questão, né? Próxima questão da prova. A Baía de Fundy, no Canadá, tem a reputação de ter as maiores marés do mundo. Suponha que em um ponto particular da baía, a profundidade da água em metros seja dada em função do tempo T em horas, desde a meia-noite de 1º de janeiro de 2017. Né? Então, você tem aí essa função, né? Y igual a 20 mais 7,5 vezes o cosseno de, vou colocar assim, 0,507 vezes t menos 12,4. Com base nessas informações em relação ao horário de assinale a alternativa correta. Meus queridos, olha só, a imagem aqui é sempre 20 menos 7,5 e 20 mais 7,5. Quer dizer, então, que a imagem aqui é 12,5 e 27,5. Mínimo e máximo, beleza? Além disso, o período é 2π dividido pelo módulo de C. O C é quem multiplica o T, que seria o 0,507, tá? Se a gente multiplicar C por 1000, ficaria 2000π sobre 507. Esse é o período, tá? Outra coisa, aquele 20 ali, ele é o valor médio. É o 20. E a amplitude é o módulo de B de quem está multiplicando o cosseno, 7,5. Então, tudo que ele puder perguntar, ele vai perguntar relacionado a isso aí. Quer ver? Ó? A letra A, o maior valor para a profundidade da água é de 35 metros? Não, é de 27,5. Então, isso é falso. A diferença entre os níveis da maré alta e da maré baixa é de 15? Olha só, 27,5 menos 12,5. Então, essa diferença é de 15. Então, a alternativa correta, letra B, de bora passar, olelê, olalá. Mas vamos ver a letra C. Ó. Em algum momento a profundidade da água será igual a 9? Não, porque o mínimo é 12,5. O número, então, isso aqui é falso também. O número 20 que aparece na fórmula pode ser interpretado como o valor da maior profundidade? Falso, é o valor médio. Então, isso é falso. E o menor valor para a profundidade da água é de 7,5. O valor mínimo, como citado lá na letra C, é 12,5. Então, isso aqui também está falso, beleza?
E o conteúdo relevante aí é função cosseno. Olha só, esse A que aparece aqui, ele é o valor médio. Esse B, o módulo de B, ele te dá a amplitude. Esse C, ele te dá o período. E esse D, juntamente com o C, ele vai te dar o deslocamento. Então, ó, o que é importante você saber calcular aqui? A imagem, que é A menos B, e A mais B. O período, que é 2π, dividido pelo módulo de C, beleza? E o deslocamento, meus queridos, basta você pegar o Cx mais D, igual a zero. Aí seria Cx igual a menos D. O deslocamento é menos D sobre C. Isso é que você precisa saber de uma função cosseno. E outra coisa, olhando aqui para o gráfico, ou ela começa do valor máximo, então, quando ela começa do valor máximo, quer dizer que o B é positivo. E quando ela começa do mínimo, quer dizer que o B é negativo, tá? Então, é isso que nós precisamos saber aí da nossa função cosseno ou nossa cossenoide. Olha um exemplo aí, ó. A atração gravitacional existe entre a Terra e a Lua, né? Que existe entre a Terra e a Lua, provoca, entre outros fenômenos, da chamada maré astronômica, que se caracteriza pelo periódico aumento e diminuição do nível do mar. Medindo e tabulando essas variações, os estudiosos do assunto podem descrever matematicamente o comportamento do nível do mar em determinado local por meio de uma função. A fórmula a seguir corresponde a medições feitas na cidade de Boston no dia 10 de fevereiro de 1990. Olha só, o Azinho aqui, ele é 1,5. O B é 1,4 e o C é π sobre 6. Só para você ter uma ideia. A imagem aqui, 1,5 menos 1,4 é 0,1, porque é o mínimo. E 1,5 mais 1,4 é 2,9. Isso porque o mínimo da função cosseno é menos 1 e o máximo é 1 positivo. E o período aqui é 2π dividido por π sobre 6. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O período aqui é 12, né? Nessa função, h de t em metros corresponde à altura do nível do mar e t, o tempo transcorrido desde a meia-noite, em horas. Então, o período ali é de 12 horas. De 12 horas é repetido. Com base nessas informações, quantas horas se passaram desde o início da medição até que o nível do mar tenha atingido 2,2 metros pela primeira vez? Então, nós vamos pegar 1,5 mais 1,4 vezes o cosseno de π sobre 6t e igualar isso a 2,2. Vai ficar, ó, esse 1,5, ele está positivo, passa negativo, vai ficar 0,7. Aí 0,7 dividido por 1,4, isso aí é meio. Aí você pensa assim, qual é o primeiro cosseno, né? Qual é o ângulo cujo primeiro cosseno é meio, ou qual é o primeiro ângulo cujo cosseno é meio? 60 graus, que é o nosso π sobre 3. Simplifica o π com o π, quer dizer que o t aqui é igual a 2. Então, primeiro momento aí, às 2 horas. Beleza? Vamos para mais um, olha só. A figura a seguir mostra um modelo trigonométrico que, por meio da função cosseno, ajuda a prever a magnitude de terremotos em uma ilha do Pacífico. Nesse modelo, y indica a magnitude do terremoto e x indica o ano de ocorrência, sendo x igual a 1 correspondente ao ano de 1980, x igual a 6, 1990, e x igual a 11, o ano 2000. E assim sucessivamente. Determine o domínio, imagem e período da função cujo gráfico está indicado na figura. Em seguida, determine os valores dos parâmetros A, B, M e N. Primeiro,
a imagem. O valor mínimo ali é 4 e o valor máximo é 8. O período. Você pega, por exemplo, desse ponto 1, ele vai repetir no 11. Então, a diferença aí é 10. Né? Beleza? Ele pediu o domínio. O domínio aí vai ser o conjunto dos números reais. Né? Aí já determinamos tudo, ele quer o A, o B. O A, meus queridos, como aparece lá na função, ele é o valor médio. E qual é o valor médio aí? 6. Então, A igual a 6. O B, ele é a amplitude. Como ele está começando o valor máximo, então o B é positivo. Ele é a amplitude. E a amplitude ali, ó, de 6 a 8 é 2. O M tem a ver com o período. O período, ele é 2π sobre M, que é igual a 10. Quer dizer, então, que 10M é igual a 2π. M é igual a π sobre 5. Agora, o deslocamento, olha só. Nós vamos pegar ali, por exemplo, para 1, é 8, né? Para x igual a 1. Então, isso aí vai ficar, ó. 8 é igual a A, que é 6, mais B, que é 2. Cosseno π sobre 5 vezes 1, mais o N. O 8, né? Menos 6 é 2, então vai ficar cosseno de π sobre 5 mais N é igual a 1. Qual o primeiro valor do cosseno? Que é igual a 1. É o 0. Então, o N vai ser igual a menos π sobre 5. E aí, a nossa função ficaria y igual a A, que é 6, B, que é 2, cosseno de π sobre 5, t menos π sobre 5. Essa é a nossa função, beleza? Próxima questão, questão de número 15. As figuras apresentam a planta baixa da área a ser construída em um shopping center, desenhada a partir de um quadrado ABCD com 50 centímetros de lado, centro em E mais 2 quadrados iguais. Nessas condições, a área construída em metros quadrados será D. Olha só, meus queridos, aqui é 50. 50. Quer dizer que esse pedacinho aqui é 50 raiz de 2 sobre 2. E aqui também 50 raiz de 2 sobre 2. Então, a área dessa região, ela vai ser, ó, 50 ao quadrado, mais 50 raiz de 2 ao quadrado vezes 2, que é a desse quadrado desse. Mas perceba que eu estou contando esses dois pedacinhos aqui duas vezes, tanto na área desse quadrado, como na área desse, na área desse. Então, eu tenho que tirar. E isso é o 50 ao quadrado sobre 2. Então, essa área achurada é 2.500, mais ali vai ficar 2.500 vezes 2, vezes 2, menos 2.500 sobre 2, que é 1.250. Aqui vai ficar 10.000, mais 2.500 menos 1.250 é 1.250. Isso quer dizer que essa área é de 11.250. Isso quer dizer que a nossa alternativa correta, letra D, de dá para passar, olelê, olalá. E observe, quando eu calculei a área desse quadrado, ABCD, eu incluí isso. Quando eu calculei do quadrado EFGH, incluí novamente. E do quadrado IJKE, incluí novamente. Por isso que eu tive que tirar. Beleza? Qual o conteúdo relevante aí? Área de quadriláteros. Se eu tenho um retângulo de base B e altura H, qual é a área? Base vezes altura. Se eu tenho um quadrado que é um retângulo
de lados A, a base A, a altura A, fica A ao quadrado. Se eu tenho um paralelogramo de base B e altura H, fica base vezes altura, porque olha, quando eu faço corte aqui, ó, eu consigo colocar ele aqui, ó, né? Então fica um retângulo de base B e altura H, beleza? Quando eu tenho um trapézio de base B1, B2, a área vai ser, ó, a área desse triângulo seria B1 vezes H sobre 2. E do outro, B2 vezes H sobre 2. Então vai ficar B1 mais B2, base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Quando eu pego aqui um losango de diagonais D1, D2, observe que esse losango é a metade de um retângulo de lados D1, D2. Isso quer dizer que a área de um losango é o produto das diagonais dividido por 2. É por isso que se eu tenho um quadrado de lado A, diagonal A raiz de 2, eu posso dizer que a área desse quadrado é o produto das diagonais sobre 2. Ou seja, A raiz de 2 ao quadrado sobre 2. Isso aqui vai dar A ao quadrado. Então, se você conhecer as diagonais de um quadrado, você consegue determinar a área desse quadrado. Beleza? Vamos lá então, olha só essa questão. A prefeitura de uma cidade fez um projeto para gramar parcialmente uma de suas praças. A praça é retangular, de comprimento 70 e largura 40. Então, a área total aqui é igual a 70 vezes 40, que é de 2.800, né? E está representado na figura pelo retângulo ABCD. Ela será coberta de grama nas partes sombreadas, conforme mostra o esquema a seguir. Sabendo-se que MN são pontos médios de AB e CD, respectivamente, a área a ser gramada, meus queridos, aqui ó, é o 70. Essa altura aqui eu vou chamar de H1. Aí eu vou dividir isso aqui ao meio. Chamar aqui de H2. Aqui de H3 e aqui de H4. A área 1 ali, ela é igual a 70 vezes H1 sobre 2. A área 2 ali, perceba que envolve essa base duas vezes, ficaria 70 vezes H2 sobre 2, mais 70 vezes H3 sobre 2. Ou seja, né, vou deixar assim, que a gente vai somar tudo. E essa área 3 aqui seria 70 vezes H4 sobre 2. Observe que essa área branca, ela é a soma daquelas áreas. O que eles têm em comum? 70 sobre 2. Aí vai sobrar H1 mais H2 mais H3 mais H4. Onde H1 mais H2 mais H3 mais H4 é 40. Então, isso aqui é 70 sobre 2 vezes 40. Isso daí é igual a 1.400. Isso quer dizer que se a área branca é 1.400, a área sombreada também será de 1.400. Alternativa correta, letra D, de dá para passar, olelê, olalá. E a última questão aí, né? Última questão. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 60 gramas por hora, de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Ou modelo B, né? Ou modelo B. Então, modelo A, 35 metros quadrados. O modelo B consome 750 e cobre 45. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão, que deve ser climatizada, encontra-se na planta, né? Então, na planta.
Avaliando se todas as informações serão necessárias, vamos ver a área 1. Aqui é 8, né? Então aqui vai ser 6. Olha só, a área 1 vai ser 8 vezes 5, 40 metros quadrados. Então aqui você vai instalar um B. A área 2 vai ser 6 vezes 5, então 30 metros quadrados. Você vai instalar um A, né? Aqui como todo é 9, então se aqui é 5, aqui é 4. A área 3 vai ficar 4 vezes 6, que é 24. Então também A. E a área 5, que é um trapézio, né? A área 4, base maior, que é 6, mais base menor, que é 4, vezes 7, sobre 2, 35 metros quadrados. Apesar de ser igual à cobertura de A, ele diz que é uma área menor, então ele vai estar a B. Então, 2 A's e 2 B's. Então, ó, 4 unidades do tipo A e nenhuma, não. 3 de A, não. 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B. A alternativa correta, letra C, de você vai passar, olelê, olalá. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela primeira parte dessa resolução. Não perca, vem em seguida aí a segunda parte dessa resolução. Eu sou o professor Carlos Esbrogo. Beijo, mago. Uau, tchau.